Então, agora a gente vai prosseguir com a próxima etapa da avaliação, que é a apresentação de um artigo. Nosso artigo é o uso do reator de leite fluidizado trifásico no tratamento dos resíduos de laticínios. É importante salientar que esse artigo ele é de 1997. Apesar dele ser um pouco antigo, ele é extremamente relevante para os nossos estudos agora de leite fluidizado, para a gente entender os cálculos de reatores heterogêneos e poder aplicar eles em futuras matérias, como tratamento de efluentes. E também é importante salientar que o leite fluidizado, para o tratamento de efluentes, ele não é uma coisa costumeira. Então, esse artigo ainda é um artigo relevante e inovador. Introdução. Dentro do nosso leite fluidizado, para tratamento de efluentes, ocorre o arraste. Para evitar esse arraste, a gente pode fazer imobilização das células. Então, aqui, é importante salientar que a gente vai ter o nosso material de apoio, que seriam as bolas, normalmente de polímeros orgânicos, para poder fazer o leite fluidizado. Nelas, a nossa cultura vinda do lodo, ou vinda de, por exemplo, E. coli, ela tem que grudar no nosso material de suporte e se permanecer lá dentro para poder fazer com que os resíduos de lactíneos sejam digeridos e degradados. É importante salientar também que a adesão desse micro-organismo para formar o biofilme no nosso material de suporte, ela normalmente não ocorre de uma forma muito rápida quanto seria necessário para o nosso leite fluidizado ser interessante. Por quê? Porque a superfície do nosso micro-organismo, da nossa cultura, ela normalmente, em pHs usuais de 5 a 7, ela está carregada negativamente. E o PVC, que é um polímero orgânico, também, em suas grandes maiorias, estão com uma carga negativa. Então, como eles têm força de repulsão entre eles, essa adesão ela não é tão rápida quanto necessária. E para isso, ocorre um tratamento com ácidos ou técnicas empregadas com meio de íons metálicos, conforme Liu em 94 e Shangun em 87 e Lepocartwood em 91. Um outro aspecto interessante e meio que indireto do nosso artigo é a rugosidade, a micro-rugosidade do material. Ela é interessante porque, devido a essa rugosidade, ela não consegue ser calculada de uma forma diretamente, mas ela influencia a adesão da nossa cultura com o material de suporte. E ela vai ser investigada por meio de microscopia de varredura, como vocês vão ver nos próximos. O objetivo do nosso trabalho é estudar o tratamento de resíduos sintético em de leite fluidizado trifásico. Por que leite fluidizado trifásico? Porque ele tem três fases diferentes. Ele tem um gás, que ele é o sistema aberto. Ele tem a parte líquida, que é tanto os resíduos, né, do leite, quanto o lodo. E tem a parte sólida, como eu estava falando para vocês, porque vão ter suspensões tanto do nosso resíduo, quanto a formação da biomassa das bactérias, né, da nossa cultura. Utilizou-se como suporte para crescimento microbiano as partículas de PVC, que é um polímero orgânico, que passaram por um tratamento superficial com ácido. O reator foi inoculado com cultura bacteriana mista, vinda do lodo de uma estação de tratamento de Londrina, e por E. coli, que foi uma cultura pura já tirada do nosso lodo, né, usual. Aqui, em materiais e métodos, tem a instalação do nosso reator biológico de leite fluidizado, com 1 sendo o reator fluidizado, 2 sendo o sedimentador, o 3 sendo o compressor, o 4 sendo uma bomba peristáltica, o 5 sendo uma bomba centrífuga e o 4 o rotômetro, que é o nosso medidor. Aqui é importante salientar que na base do nosso reator fluidizado, no 1, vai ter a entrada tanto de ar pelo compressor, quanto de fluxo, né, de líquido, por meio da nossa bomba. Como a gente estava falando, o reator ele tem a capacidade de 0,88 litros por hora e o tempo de retenção hidráulica de 40 minutos. A alimentação de gás e de sólido ela foi feita de forma concorrente à base do reator, e foram 2 experimentos investigados, com 2 inóculos diferentes utilizados.
o lodo do esgoto proveniente da cidade de Londrina e a cultura pura já é extraída do nosso lodo, de E. coli. Aqui, no tratamento de resíduos lactíneos, as condições de operação do tratamento. Aqui a gente tem os nossos parâmetros. O enchimento do leito foi de 54,5%, a velocidade de ar de 4,81 metros por hora, a velocidade do líquido de 113,32 metros por hora, o tempo de retenção de 40 minutos, a carga orgânica de 7,35. O nosso resíduo, ele teve a composição sintética, né? Como a gente estava falando, esse artigo, ele não pegou de fato os resíduos da indústria de leite, mas ele fez uma recuperação no laboratório tal qual. Ele pegou leite integral, com a procedência Nestlé, de 150 miligramas por litro, a concentração, de 150 de concentração também foi feita com glicose, e a ureia, 14,4, o fosfato de potássio de 7,2. Aqui do lado a gente tem as marcas, né? E o outro importante também é o material suporte. O nosso material suporte é onde vai ter a adesão do lodo, da E. coli, das bactérias, e elas vão se grudar e formar a biomassa. Então, nesse PVC, esse PVC tem as características de diâmetro médio de 4,68 milímetros, massa volumétrica de 1.205, velocidade mínima de fluidização de 54,6 metros por hora. Aqui, as metodologias analíticas, elas foram de acordo com a American Public Health Association, que ela sempre é usual para tratamento de efluentes ou tratamento de águas, como um todo. Aqui, na fase líquida, a gente teve o DQO solúvel. O DQO é importante porque ele é um parâmetro que vê quanto de oxigênio tem diluído aqui na nossa água ou no nosso resíduo. Ele é feito como? Por meio de 1,5 ml de solução de digestão, ou seja, de quanto é que aquele resíduo vai conseguir digerir, né? De oxigênio vai ser necessário para fazer a digestão, por meio de dicromato de potássio e sulfato de mercúrio, depois 3,5 ml de solução de ácido sulfúrico com sulfato de prata e 2 ml de amostra pura. Essa amostra pura, ela vem do nosso resíduo, mas ela também pode ocorrer para o branco, os mesmos soluções de digestões e soluções de ácido e sulfato, e sendo 2 ml de água destilada. Depois disso, ele passa para a chapa aquecedora, de 150 graus Celsius e 120 minutos de período de digestão. É importante salientar que aqui, todo o nosso processo deve evitar a luz do laboratório, né? Tem que ser feito encoberto. Após isso, ele vai passar para o espectrofatômetro com uma leitura de 120 nanômetros. Outra coisa importante é que a gente usou foi usado um equipamento multi de parâmetros, ou seja, na base do nosso reator foi medido, e depois na saída do efluente também foi medido. E nele foi feito os parâmetros de material de suspensão, o MES, o pH e a concentração de oxigênio dissolvido. A biomassa em suspensão, ela foi expressa em teor de proteína e polissacarídeos, medido por os médicos de Lauren e de fenolácido de Dúbios, respectivamente adaptados por Tavares. Outros métodos analíticos, eles foram feitos pela fase sólida, que é, como eu estava falando para vocês, a fase que ela em si vai investigar a biomassa. Para isso, para as análises em proteínas, a extração ela foi feita por uma hidrólise alcalina com base a 80 graus Celsius por 30 minutos. Já para a análise de polissacarídeos da biomassa, a extração ela foi feita por uma solução tampão de fosfato de potássio a 80 graus Celsius por 30 minutos. Ambas, após isso, foram colocadas em um ultrassom por 10 minutos com agitação e sem elevação de temperatura. A biomassa, ela também foi quantificada pelo teor de proteína e polissacarídeos, da mesma forma que foi feito anteriormente com a nossa fase líquida, em suspensão. Bom, então agora a gente vem analisar quais foram os resultados desses experimentos. Então, esses foram os 3 principais pontos. E aí, conforme a gente for explicando, eu vou lendo cada um.
Então, o primeiro resultado que a gente teve foi que 89% da matéria orgânica ela foi removida em ambos os experimentos. Então, isso remete ao meu gráfico da figura 2. Então, na figura 2, o que é que nós conseguimos observar? Nós temos a curva que representa o lodo e nós temos a curva que representa a cultura pura de Escherichia coli. Quando nós analisamos a eficiência de remoção, nós verificamos que o fim, a gente analisa como o fim dessa curva. O fim dessa curva, ele chegou mais ou menos em 89, ou seja, significa que até ali eu consegui remover a minha matéria orgânica. Ou seja, tanto para o lodo quanto para a Escherichia coli, eles chegaram no mesmo ponto. Eles chegaram em 89% de remoção da matéria orgânica. O que é a diferença entre eles? Se a gente observar no tempo em dias, que uma curva ela conseguiu atingir isso muito mais rápido que em relação a outra curva. A remoção foi mais rápida no experimento com a Escherichia coli. Por quê? Porque como a minha Escherichia coli ela foi extraída do meu próprio efluente, ela já tem essa interação e essa relação de ligação de fornecer um substrato muito mais seletivo. Então, ela consegue se estabilizar muito mais rápido ali nesse meio. Que em relação à minha cultura mista de lodo, onde eu vou ter muito mais bactérias, muito mais micro-organismos diferentes para interagir com aquela minha carga orgânica. Então, ele demora um pouquinho para se adaptar. O terceiro resultado é que as concentrações de proteínas e polissacarídeos aderidos ao suporte, quando se trabalhou com a cultura de Escherichia coli, ela foi inferior ao encontrado no ensaio com a cultura de lodo misto. Porque quando isso remete para a gente ao nosso gráfico 3. Porque o que é isso? Como ele vai analisar como elas conseguiram se fixar ao meu PVC, considerando que eu estou trabalhando com a Escherichia coli, eu tenho micro-organismos que são do mesmo tipo. Então, eles têm o mesmo tipo, têm a mesma característica e têm o mesmo tamanho. Trabalhando com uma cultura mista, é como se eu tivesse diferentes partículas. Então, eu vou ter diferentes adesões. Então, eu posso ter micro-organismos de tamanho maior, de tamanho menor. Então, tudo isso influencia no grau de aderência que eu vou ter. E o que foi comprovado, que é o que a gente vê na figura 3, que a cultura de lodo como a cultura mista, que ela tem uma quantidade muito maior de micro-organismos, ele promoveu mais essa aderência por causa dessa variabilidade de micro-organismos que eu tenho presente. Pode passar. A figura 4, ele mostra as proteínas aderidas ao suporte em função do tempo. Então, é basicamente isso. A gente observa que a cultura mista, ele atingiu uma concentração muito maior de proteína aderida que é em função da cultura de Escherichia coli, justamente por essa questão de eu ter uma variabilidade maior. E aí, um ponto importante que esse trabalho trouxe para a gente é quando a gente vai analisar pela microscopia eletrônica de varredura, que é o nosso MEV. A gente tem as figuras 5 e as figuras 6. A gente viu que foi feito com o tratamento e sem o tratamento. E aí a gente consegue entender um pouco mais microscopicamente os nossos resultados. Por quê? Porque se eu verificar a minha superfície sem tratamento, que é a figura 5, que é essa que está mais ao lado inferior direito da tela, eu observo que eu tenho uma superfície bem lisa. Então, como eu não tenho tanta porosidade, eu não tenho uma superfície que favoreça a adesão do meu biofilme. Logo, quando o meu fluido passar, ele vai arrastar esse material que era para estar aderido ao suporte. E aí, quando a gente analisa a figura 6, a gente já tem a vista da superfície com o tratamento. Então, a gente realmente consegue perceber que, além das interações iônicas que a gente reforçou lá na introdução, que é você favorecer, por meio dessas forças eletrostáticas, essa atração entre o negativo e o positivo, eu tenho também as minhas barreiras físicas, que são esses interstícios e que são essas porosidades e essas rugosidades que eles aumentam no meu material com tratamento.
Ou seja, como eu formo esses pequenos poros, o meu micro-organismo, ele consegue aderir naquele poro. E da forma que ele adere naquele poro, é como se ele ficasse retido. Ele ficasse retido naquele pequeno espaço. Dessa forma, quando meu fluido passa e ele está bem preso lá dentro, ele não consegue arrastar esse meu micro-organismo. Então, dessa forma, eu tenho muito mais concentração de micro-organismo aderida à minha parede, que é o que a gente vê na cultura de lodo. E aí, ou seja, como eu fico com o meu micro-organismo muito mais aderido, eu consigo manter ele por mais tempo em contato com o meu efluente que ele vai estar tratando. Pode passar? E aí a gente chega nas conclusões que a utilização de uma cultura pura de micro-organismos, ela não necessariamente levou a uma melhora significativa no desempenho do processo de tratamento com relação à remoção de DQO. Ou seja, significa que eu, extraindo um único micro-organismo, tentando melhorar a eficiência de remoção daquele meu efluente, que no caso desse trabalho é uma atitude que não gerou resultados expectativos. Que a estabilização do processo de tratamento, sobretudo na fase sólida, ela foi mais rápida quando se trabalhou com a cultura de Escherichia coli. Por quê? Porque pelo mesmo fato de você ter somente um micro-organismo, esse único micro-organismo é como se o meu meio ele tivesse sempre a mesma característica uniforme. Então, ele consegue se estabilizar muito mais rápido. Enquanto que em um meio misto, como eu tenho diferentes micro-organismos, eles vão ter diferentes tempos para as suas curvas chegarem a um meio termo aceitável. Que a outra conclusão foi que o tratamento superficial levou à obtenção de superfícies rugosas e porosas que foram perfeitamente adequadas à adesão e retenção do biofilme. Ou seja, ele comprovou sim que os tratamentos físicos, que os tratamentos químicos utilizados, que eles são eficientes na retenção do biofilme, porque sim, eles promovem a porosidade e a rugosidade. Então, eles favorecem com que o meu biofilme passe, sim, de maneira efetiva, muito tempo mais aderido à parede, e dessa forma ele fica em um contato maior com o meu efluente. E, por último, que o processo de tratamento biológico no reator de leito fluidizado trifásico, ele se mostrou extremamente viável, porque a gente sabe que até hoje em dia, esse tipo de reator, onde você está fazendo essa passagem, ele não é muito utilizado para tratamento de efluente. A gente tem que o tratamento de efluente ele é feito em um reator basicamente batelado, então, onde você precisa colocar o efluente, você precisa esperar aquele tempo para que o micro-organismo degrade. E nesse reator de leito fluidizado, onde esse meu fluido vai estar passando, ele conseguiu provar que mesmo com esse reator que não é usual, que a gente consegue sim fazer um tratamento de maneira extremamente viável e se torna até hoje uma alternativa aos processos convencionais de tratamento de resíduos biológicos que a gente tem. Pode passar? Essas foram as referências que o nosso autor utilizou. Eu espero que tenha ficado bem claro a nossa apresentação e obrigada. Obrigada.